Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Incríveis! É o que se pode dizer das novas técnicas de impressão 3D que prometem revolucionar a medicina. Já imaginou imprimir um pedaço de um crânio que precisa ser reconstruído? O paciente não tem sequelas e a técnica pode ser empregada para reconstruir praticamente qualquer pedaço do organismo. Reconhecimento facial. A tecnologia está cada vez mais sofisticada e não estamos falando apenas do mundo físico. Até o Facebook já desenvolveu um complexo método capaz de reconhecer rostos de amigos e contatos na sua timeline. Hoje você vai saber como funciona. Nossa equipe foi ao coração da tecnologia mundial, no Vale do Silício, e visitou laboratórios e empresas que criam a tecnologia de hoje e de amanhã. Os freios dos carros mais modernos são bons exemplos de como a tecnologia digital altera para melhor nossas vidas. No programa de hoje, você vai conhecer os diferentes recursos criados para fazer o seu carro parar. O Olhar Digital Plus está começando. Eles estão cada vez mais espertos. Os sistemas de reconhecimento facial são cada vez mais precisos e cada vez mais rápidos. Mas eles não estão presentes apenas fazendo a segurança de locais físicos. Um dos bons exemplos de reconhecimento facial é o mecanismo do Facebook. Um bom software e uma câmera são suficientes para identificar uma pessoa por meio do reconhecimento facial. A tecnologia foi desenvolvida principalmente para sistemas de segurança, mas atualmente também está nas redes sociais e dispositivos pessoais. Primeiro, vale entender como funciona o reconhecimento facial digital. Graficamente, nosso rosto é composto por muitos pontos e medidas, como o comprimento da linha da mandíbula, tamanho do crânio, distância entre os olhos, largura do nariz, entre outros. E mesmo no caso de gêmeos, as diferenças são grandes, se não a olho nu, bastante para um software bem programado. Logo depois de identificar esses dados por meio da câmera, o software transforma essas medidas e pontos em uma sequência digital. Este número passa a ser o registro daquele indivíduo. Comparado às impressões digitais, o conjunto de medições do rosto é único para cada pessoa e a precisão do reconhecimento facial chega perto dos 100%. Funciona da seguinte maneira: você precisa primeiro treinar o computador para aprender o que é uma pessoa e depois vem a etapa de reconhecimento. O reconhecimento facial não é tecnologia nova e vem evoluindo bastante ao longo dos anos. Se antes só era possível reconhecer um rosto parado, sem muita informação atrapalhando, hoje os programas estão bem mais sofisticados e precisos. Hoje em dia já é possível você reconhecer se a pessoa tiver um pouco de lado, um cenário mais aberto, uma câmera mais aberta, né? Então já é possível você reconhecer uma pessoa, por exemplo, numa arquibancada, na multidão, digamos assim, né? Mas o que vem chamando cada vez mais a atenção dos usuários de redes sociais é a precisão do reconhecimento facial nas fotos publicadas no Facebook. Toda a marcação sugerida não é aleatória, está totalmente ligada a um software bastante inteligente. Como explicamos no início, o programa usado pelo Facebook transforma as fotos em dados computacionais, que são analisados e comparados eletronicamente com sua base de dados sempre que um rosto é identificado nas imagens publicadas. De tanto marcar você, o sistema vai aprendendo quem é você. Então, seus amigos vão te marcando você de várias maneiras. Você aparece lá com barba, sem barba, enfim, uma pessoa
que costuma pintar o cabelo. Então, o computador também, o sistema vai aprendendo também, assim como nós, vai aprendendo as várias facetas, digamos assim. A marcação automática do Facebook, claro, não é infalível, não. Algumas características das fotos podem atrapalhar. Rostos encobertos ou em posições muito peculiares podem ser um problema. Óculos, chapéus, barba e cabelos diferentes também podem influenciar na precisão do programa. O Facebook divulgou que está trabalhando em um software de reconhecimento facial chamado DeepFace, mas isso é novidade, ainda não está presente no site. De acordo com a empresa, ele é tão bom quanto o desempenho humano, com um índice de 97,25% de acertos. Isso seria possível porque o aplicativo seria capaz de corrigir a posição dos rostos e também os mapearia em 3D para aumentar a precisão. Para quem ainda se surpreende com o reconhecimento facial, informações dão conta de que o Google está desenvolvendo um novo sistema de detecção e identificação de objetos. A tecnologia é bastante nova e pode trazer funções como pesquisa através de imagens e deve ser usada até nos carros que se dirigem sozinhos. É um primeiro passo, mas ao que tudo indica, muito em breve, máquinas terão o mesmo poder de percepção e identificação que nós, seres humanos. No próximo bloco, você vai conferir a surpreendente evolução dos sistemas de frenagem dos automóveis. Veja como o mundo digital transformou até mesmo o pedal do freio. O Olhar Digital Plus volta já! Vamos mergulhar num dos componentes que pode salvar sua vida, os freios. Eles estão entre os recursos que mais evoluíram nas últimas décadas. Antigamente não passavam de um mecanismo simples, que respondia ao acionamento mecânico de um pedal. Hoje eles são acompanhados por uma família de siglas, como ABS, EBD e AFU, uma sopa de letrinhas que você precisa entender na hora de comprar o seu próximo carro. Acima de qualquer performance, primeiro a segurança. Nas últimas décadas, a indústria automobilística evoluiu bastante o sistema de freio dos automóveis. Mas antes de chegar ao patamar tecnológico, vamos conhecer como eram os freios até pouco tempo atrás. O primeiro e mais antigo tipo, ainda hoje utilizado nas rodas traseiras de alguns modelos mais populares, é o freio a tambor. Totalmente mecânico, ele funciona com um cilindro hidráulico que aciona as sapatas de freio para que elas gerem atrito com o tambor e pare o veículo. Além da manutenção complicada, o freio a tambor já não é mais eficiente para os carros atuais. Não é tão eficiente porque ele não consegue dissipar tanto calor como a evolução do freio. A tendência é sumir esse sistema aqui. E usar só o disco. Só disco de freio nas 4 rodas. Em um automóvel, apenas 30% da força de frenagem é feita nas rodas traseiras. Isso explica por que alguns modelos ainda utilizam o freio a tambor atrás. Nas rodas dianteiras, já também há bastante tempo, o que se vê são os freios a disco, responsáveis por 70% da força de frenagem. O sistema de disco também é mecânico. Uma pinça hidráulica é acionada quando o motorista pisa no freio e o atrito com o disco faz o carro parar. Os discos evoluíram com o passar do tempo. Sua maior eficiência em comparação com os freios a tambor se deve principalmente a uma característica. E o freio a disco, ele é superior ao freio a tambor em função da velocidade que dissipa o calor. Mecanicamente, o que evoluiu nos freios a disco foi o material. No automobilismo, os carros de corrida utilizam discos de carbono para aumentar a performance do sistema de frenagem. Mas a maior evolução nos freios a disco não foi mecânica, e sim eletrônica. A chegada do ABS nos anos 90 foi um avanço enorme na segurança dos automóveis.
ABS é a abreviação de Anti-Lock Brake System, ou Sistema Antibloqueio de Frenagem. Durante a frenagem de emergência, o ABS evita o travamento de uma ou mais rodas. O ABS funciona com um conjunto de sensores de velocidade instalados em cada roda. Quando o pneu perde aderência com o solo, o ABS alivia automaticamente a pressão hidráulica na roda em travamento, evitando a derrapagem. Esse está uma pista e o sensor fica alocado aqui para medir a velocidade da roda. Quando o sensor vê que essa roda parou, manda um sinal para o ABS e o modo ABS, hidraulicamente, por isso que ele tem que gerenciar, solta o modulador hidráulico, solta a pressão hidráulica aqui, para que a roda destrave. E ele faz por segundo, 4 a 5 vezes por segundo. A partir do ABS, a tecnologia chegou com força total para deixar os sistemas de freios ainda mais seguros e modernos. Uma série de siglas surgiu para classificar os tipos de ABS. Uma das primeiras a aparecer foi o EBD, sigla para Electronic Brake Force Distribution, ou Sistema de Distribuição Eletrônica de Frenagem. A maioria dos carros com ABS também tem EBD atualmente. Trata-se de um dispositivo eletrônico que distribui a frenagem entre os eixos em situações normais. Como dissemos no início, 30% no eixo traseiro e 70% no dianteiro. Ele vai dosar, na verdade, qual é a roda que precisa uma frenagem com maior esforço, né? Por exemplo, ele vai dosar mais as rodas dianteiras e vai dosar menos a roda traseira. Ele faz um ajuste fino e reduz o tempo de frenagem. Em conjunto com o ABS, outra tecnologia embarcada nos freios a disco é a BAS, sigla para Brake Assist System. Este é um sistema inteligente de auxílio para a frenagem de emergência que entende por uma série de condições que aquela é uma situação crítica e aumenta a força de frenagem. Quando o sistema identifica pela pressão do freio, quando você pisa, um esforço de emergência, o sistema eletrônico ele entende e freia um pouco mais do que você realmente está freando. Outro dispositivo que aumenta a segurança e eficiência do ABS é o AFU, abreviação do francês para Aidu Freinage d'Urgence, ou Auxílio à Frenagem de Urgência. Em situações de emergência, a forte trepidação do pedal gerada pelo ABS pode fazer com que o motorista alivie a pressão, minimizando ou até mesmo anulando o efeito do ABS. O AFU corrige esta falha. O sistema é capaz de detectar a velocidade com que o freio foi acionado e, se considerar que foi uma frenagem de emergência, aplicar uma força extra ao freio para que o ABS continue funcionando. A maioria das tecnologias voltadas para performance e segurança nos automóveis veio das pistas. A grande evolução sempre vem do automobilismo. Interessante é que a evolução dos freios é tamanha que a maioria dessas tecnologias foi banida das corridas porque ela acaba tirando a emoção das provas. Carros esportivos de luxo, como as Ferraris, por exemplo, trazem tudo que foi desenvolvido para o automobilismo para as ruas. Se você comprar uma Ferrari, um Porsche, ele tem um módulo que você desabilita esses controles também. Né? O controle de tração, por exemplo. Aí ele faz com o quê? Porque o carro, na verdade, você fica na sua mão para você, na verdade, ter uma diversão maior. Mas aparece no display do carro, né, vários avisos falando cuidado, é por conta e risco que você vai dirigir sem a tecnologia embarcada. Recentemente você viu aqui no Olhar Digital uma reportagem sobre o futuro dos carros autônomos, nos quais os motoristas serão meros passageiros. A evolução dos freios vai exatamente nesta direção. Alguns carros mais modernos já possuem sistemas de sensores que brecam o carro automaticamente em caso de emergência ou falha do motorista. Ou seja, se hoje o sistema de frenagem mais moderno ainda depende do motorista, isso não será assim para sempre, não. Depois do intervalo, você confere as incríveis impressões em 3D que vão revolucionar a medicina. E tem também nossa viagem ao Vale do Silício.
Conheça um pouco da rotina que movimenta o coração da tecnologia. O Olhar Digital Plus volta já! O Vale do Silício, na Califórnia, é um pequeno território cravado nas proximidades de São Francisco. Mas as fronteiras desse vale se espalham por todo o planeta. A maior parte da tecnologia que movimenta o mundo digital nasce por lá. Nós fomos entender de perto como esse vale funciona. De quebra, conferimos algumas novidades que estão chegando para os televisores e para o modo como assistimos TV. O Vale do Silício dita um novo modelo de trabalho que tem feito grande sucesso entre as maiores empresas de tecnologia do mundo. Aqui no norte da Califórnia, a cerca de 1 hora de São Francisco, estão os laboratórios e escritórios das principais empresas high-tech do planeta. Google, Twitter, Facebook, Microsoft e Apple são apenas alguns exemplos. Nós fomos convidados para conhecer o laboratório de inovação da coreana LG e o quartel-general do Netflix. Uma primeira surpresa. Em plena sexta-feira, quando visitamos as empresas, os escritórios estavam assim, praticamente vazios. E isso é reflexo do novo modelo de trabalho que falamos há pouco. Muito do nosso tempo é gasto com discussões sobre diferentes ideias e tentando inovar de forma rápida e prática para que possamos chegar à solução certa. As pessoas aqui têm total liberdade de horário. O irônico é que os e-mails e muita coisa que a gente pensa como trabalho são feitas fora do laboratório. Aqui no Vale do Silício é assim. A maioria das empresas é extremamente exigente com seus funcionários. Mas, a exemplo do Netflix e da LG, os deixa livres para fazerem o que têm que fazer, como e onde acharem melhor. Essa flexibilidade leva muita gente a trabalhar em casa ou, em uma sexta-feira ensolarada, ficar em stand-by em São Francisco para aproveitar o final de semana. A ideia é que o funcionário se sinta confortável e com liberdade para decidir o que é melhor para o seu dia a dia. Claro, contanto que ele cumpra suas responsabilidades e projetos dentro de prazos determinados e com extrema excelência. Dá para imaginar isso no Brasil com a CLT regendo as relações trabalhistas? Nem pensar. Na LG ficam todos no mesmo prédio e trabalham de forma integrada. Por todos os lados, as paredes são enormes quadros de avisos onde quem quiser anota ideias para novos projetos. Nosso ambiente é totalmente colaborativo e aberto. A gerência de produtos trabalha em parceria com o pessoal do design, da criação e da engenharia. Temos times multidisciplinares que entregam sempre o que nossos clientes desejam. De laboratórios colaborativos como este, saem os produtos tecnológicos que nos surpreendem a cada novo lançamento. O mais interessante é que a estratégia vai muito além da tecnologia pura. Nós temos muitas perspectivas e amamos tecnologia, mas no final das contas percebemos que a tecnologia é apenas uma ferramenta, não nosso objetivo final. Fazemos muitos protótipos e rapidamente saímos do conceito para algo que podemos demonstrar e testar no usuário. Nessa sala, eles convidam algumas pessoas para testarem seus protótipos e observam suas reações ao usar o produto. É como uma sala vigiada por 3 câmeras que cobrem todo o ambiente. Segundo eles, o mais valioso é notar quando as pessoas se frustram e identificar um problema. Para eles, os problemas são ótimos motores de inovação. Existem 2 maneiras de criar produtos. A maior parte da indústria simplesmente pega toda a tecnologia que conhece e tenta colocar em um único produto, seja um smartphone, uma TV. O que a gente faz aqui é bem diferente. Primeiro, a gente descobre quais são os problemas dos consumidores e, em seguida, tentamos solucionar. É tudo muito objetivo, mas acabamos criando produtos simples, sem todas as funções disponíveis, mas somente com aquelas que os consumidores querem e faz diferença para eles.
Os jovens inovadores e criativos prometem muito mais novidades saindo daqui do Vale do Silício nos próximos anos. Aliás, recentemente saiu daqui um novo sistema operacional para Smart TVs completamente diferente do que já existe no mercado. Baseada toda em web, a plataforma promete transformar a experiência do usuário frente a televisores inteligentes conectados. Uma das principais diferenças é o menu na parte inferior da tela, que permite que o usuário mude de conteúdo sem precisar sair da tela que está assistindo. A principal diferença é que nós tornamos a TV simples novamente. A televisão se tornou muito complexa com o passar dos anos. O grande número de canais, todo o conteúdo online sob demanda e ainda o sistema operacional complicado. Ficou tudo muito complexo. Então, a gente decidiu voltar para o básico e reconstruir tudo do zero. Reconstruir um sistema operacional somente para TVs. Segundo os criadores da nova plataforma, foram muitos anos de pesquisa, desenvolvimento e testes para criar um sistema operacional leve e rápido. O que chama a atenção, além da praticidade, é a rapidez na troca entre TV, conteúdo online e mídias externas. A velocidade se aproxima bastante da nossa experiência de zapear os canais, o que faz muita diferença. Empresas como Google, Facebook e LinkedIn tentam importar esse formato de trabalho do Vale do Silício. Em alguns pontos até é possível, mas em outros nem tanto. Aqui a burocracia e as leis trabalhistas dificultam um pouco adotar essa mudança. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses escritórios aqui no Brasil, acesse olhardigital.com.br e confira o que já publicamos. Nós já dissemos aqui no Olhar Digital que a impressão 3D é uma das vertentes mais surpreendentes da tecnologia nos últimos tempos. E uma das áreas em que ela promete ter impacto profundo é na medicina. Confira! Imagine um futuro em que órgãos humanos artificiais são reproduzidos em impressoras 3D. Pois é, ainda não chegamos lá não, mas os primeiros passos já estão sendo dados, inclusive no Brasil. Unicamp, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biofabricação. Aqui, um projeto inédito de fabricação de próteses de titânio em impressoras 3D promete revolucionar as cirurgias no crânio e na face. A construção de próteses em 3D em titânio começa com as imagens captadas nos exames de tomografia e ressonância magnética. Essas informações são inseridas em um software exclusivo que ajuda a reconstruir perfeitamente em 3D o crânio do paciente. É praticamente uma escultura digital. Hoje em dia, essas próteses são feitas à mão. No momento da cirurgia, o médico molda a peça que será criada. Já as próteses do futuro, feitas com tecnologia de impressão 3D, são resultado do trabalho de profissionais de imagens. Eles cuidam da modelagem que vai virar impressão 3D em seguida. O operador do software, ele vai fazer todo o procedimento de segmentação de tecido. Mas para chegar até a prótese, por exemplo, uma coisa é você preparar o modelo do crânio, outra coisa é a prótese. A prótese é modelada, né, por um modelador de software CAD para chegar no design final dessa prótese, que vai ser impressa também em 3D. Ela tem uma precisão de décimos de milímetro, então é praticamente perfeita a prótese. Nós podemos fazer um planejamento da cirurgia de uma forma muito melhor, visando qual vai ser a abordagem, onde vai ter dificuldade e como nós vamos prever e como nós vamos agir para resolver essa dificuldade. Depois de aprovado o protótipo, a prótese em titânio é impressa a laser. A impressão em metal ela vai ocorrer da mesma forma que a impressão de plástico. É lógico que o processo é diferente, mas ela vai partir do mesmo arquivo digital da prótese que foi impressa em plástico, mas vai utilizar um laser para sinterizar um pó metálico, né, que no caso é o titânio, que está dentro de uma câmara inertizada com argônio.
E aí o processo é de construção camada a camada até a prótese final ser completa, né? Depois ela é removida da câmara de construção, ela é jateada, limpa, né? Lavada e depois esterilizada para poder ser implantada no paciente durante a cirurgia. A prótese 3D respeita o mais fielmente possível a anatomia do crânio, nas dimensões e no formato da parte óssea perdida. Isso significa uma reintegração social imediata do paciente, que fica sem qualquer sequela visual. As pessoas que não sabem que aquele indivíduo teve um trauma não vão descobrir que ele teve um acidente. O titânio é um dos melhores materiais para próteses. Ele é leve, resistente e não causa rejeição. Mesmo assim, os pesquisadores continuam atrás de outros biomateriais. O projeto envolve químicos, biólogos, médicos e engenheiros e coloca o Brasil na fronteira do conhecimento nessa área. Há diversas definições para biomaterial, mas eles são basicamente divididos em duas categorias. A primeira, como o titânio, são os biomateriais inertes, que não sofrem qualquer alteração dentro do corpo humano. A segunda são os biomateriais ativos, que interagem com o organismo e que trazem até um ar de ficção científica para a nossa realidade. Em algumas aplicações, por exemplo, você se interessa para que o tecido do corpo humano reconstrua em cima de uma coisa que a gente chama scaffold. É tipo de um esqueleto, de uma armadura que você constrói para que a célula, o tecido, a pele ou o osso cresçam em cima dele e ao mesmo tempo que esse tecido vai crescendo, ele vai consumindo esse scaffold, de forma que o teu corpo reconstrói. O desenvolvimento desse tipo de prótese é muito recente no Brasil e, infelizmente, inacessível para grande parte da população. Hoje, uma prótese como essa, ela é feita fora do Brasil, com um custo extremamente elevado, o que inviabiliza para a quase totalidade das pessoas que sofrem acidentes. Mesmo as pessoas mais abastadas não têm condição de suprir o gasto que uma cirurgia com esse tipo de tratamento dê. O desafio de tornar essas tecnologias mais efetivas e acessíveis é enorme. Mas já tem gente que arregaçou as mangas e está atrás de maneiras de tornar essas maravilhas da medicina moderna mais próximas de todos nós. Acesse aí olhardigital.com.br e procure por Medicina High-Tech. Os vídeos estão lá à sua espera. Junte-se a nós nas redes sociais. O Olhar Digital está perto de se tornar a maior página de tecnologia do Facebook em nível mundial. Esta é uma vitória e uma conquista dos internautas e da galera que curte o futuro no Brasil. Se você ainda não participa da nossa página, não perca tempo. Acesse o Facebook e passe a seguir o Olhar Digital. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!